queria entender primeiro, para a gente começar do básico, assim, essa coisa tem uma certa frequência, né? Essa notícia teve recentemente, né? Elevação do Brasil e tal. E agora a gente vê os Estados Unidos, o que é algo incomum, né? A economia norte-americana, né? A principal economia do mundo, né? Junto com a China. Então, eu queria entender primeiro o que é essa agência de classificação de risco, né? E por que essa nota ela é tão importante para os mercados? Por que os mercados eles estão caindo hoje por conta dessa nota? Como você mesmo disse, né, Caio? Esse fato é um fato bem raro de acontecer. Só para a gente lembrar, a última vez que os Estados Unidos teve uma nota de crédito rebaixada foi lá em 2011 pela S&P. Também pegou o mercado de surpresa, mas lá era outro momento, né? Era pouco após a grande crise financeira de 2008. Você tinha a crise da Europa também, né, meio que ganhando força, e você teve aquela redução de nota, aquele corte de nota da S&P. As agências de classificação de risco, elas nada mais são do que agências, como o próprio nome diz, elas analisam o risco de determinado emissor de dívida. Então, quando uma empresa quer vir a mercado emitir um título de dívida, ela para certificar os investidores de que ela vai conseguir fazer frente àquelas obrigações, ela contrata, né, o serviço dessas empresas para fazer uma análise independente do negócio. Aí eles vão fazer também uma análise de fluxo de caixa, vai ver qual é a capacidade da empresa de fazer frente àqueles recursos que ela está querendo captar, né, pagar os juros da dívida, depois amortizar essa dívida. Então você vai classificando as empresas como notas, e essa análise também pode ser feita para países, né, com a diferença de que país você pode ter uma maneira mais fácil de pagar a sua dívida, né? Talvez uma impressão de moeda, mas isso não é positivo para a inflação e, consequentemente, pode também afetar o crédito, né? A nota de crédito das empresas. Então, basicamente, são empresas que analisam a capacidade e o risco de que países e empresas querem emitir dívida. Então, você tirou os Estados Unidos da maior nota, né, pela Fitch, que era o AAA, e reduziu para AA+, né? Eu sempre confundo se é AA+, AA-, porque as empresas ela têm nomenclaturas diferentes. As agências de classificação de risco, né? Exato. Então, você teve essa redução do AAA para AA+. E como a gente está vendo aqui agora, né, os mercados estão realmente bem no negativo lá fora. Então, você tem o Dow Jones caindo 0,76%, o S&P caindo 1,24%. Só para a gente ter uma ideia. Nasdaq Já tinha, 1,9%. o Nasdaq caindo mais de 2%, né? O S&P tem 47 sessões seguidas que ele não apresenta uma queda de mais de 1%. Para você ver realmente o impacto que teve essa notícia. E você vê agora... Desculpa. Não, pode falar, desculpa. Eu ia te perguntar justamente se você vê essa quedas sequenciais, se amanhã dá para a gente esperar uma recuperação, porque tem muito disso, né? Uma notícia negativa num dia, no outro dia o mercado vai lá e devolve, né? Como é que você vê aí num prazo um pouquinho maior? A gente entender também um pouco como é que foi essa decisão da Fitch de reduzir esse grau de... Não grau, mas reduzir essa nota, né, dos Estados Unidos. Pelo comunicado, ele falou, tem essas questões fiscais preocupantes, né, uma dívida crescente nos Estados Unidos, então o pagamento de juros deve aumentar substancialmente nos próximos anos. Você tem iniciativas para, talvez, corte de impostos, novos gastos dos governos. Tudo isso impactou a análise da Fitch, mas principalmente o que parece, né, que os analistas acharam que foi o mais importante foi a questão política. Se a gente for lembrar, até pouco tempo atrás, a gente estava discutindo a questão da elevação do teto da dívida nos Estados Unidos. E se a gente for lembrar bem, essa questão foi resolvida lá aos 45 do segundo tempo. Conseguiu resolver o problema naquele momento, mas, mais uma vez, chutou a lata ali um pouco mais para frente. Vai ter que resolver esse problema daqui a pouco. E isso foi um dos pontos que a Fitch colocou, né? Esses embates políticos, né, dificultando você ter uma resolução de problemas mais fácil, também estava no anúncio da Fitch para a redução da nota. Então, assim, a gente teve esse impacto negativo no primeiro momento, mas se a gente for pensar, assim, sendo bem direto,
A nota ela reduziu 1 grau, e assim, se você for ter fundos de investimento que só podem investir em títulos AAA, e vamos pensar, né? Como você falou, a economia americana é a maior economia do mundo. As pessoas normalmente recorrem aos títulos do Treasury americano para se proteger de eventos né, de sell-off de mercado, de momentos mais de risco. Lá em 2011, como eu falei, quando a gente teve a redução do S&P, a expectativa seria, se você reduziu a nota de crédito do título, do emissor, a expectativa era você ver investidores vendendo esses títulos, né? Porque você tem um risco maior para ter esse título agora. E não foi o caso. Você viu que as pessoas procuraram os treasuries naquele momento. Eu não acho absurdo a gente pensar que poderia acontecer alguma coisa parecida agora também, mesmo com essa redução da nota de crédito. Porque você tem que imaginar, se você não tiver recursos em treasuries, qual vai ser a alternativa do investidor? Ele vai apostar em títulos de países europeus, sendo que a Europa está num momento econômico pior do que o momento americano? Será que o investidor vai querer correr o risco da China? Você vai ficar lá, a China tem lá todos os seus méritos, crescimento econômico, né, dos últimos anos, mas ainda assim tem questões jurídicas e legais que muitos investidores preferem não correr. Japão poderia ser uma alternativa também, mas o Banco do Japão, né, como se fosse o Banco Central brasileiro, ele tem quase metade do mercado de títulos. Então, se você também ficar num mercado tão concentrado assim, não parece ser uma alternativa tão interessante para o investidor. Então, assim, eu não acho que vai ter um impacto tão sério na visão que o investidor tem em relação ao título, aos treasuries americanos. Você pode ter esse burburinho no começo, né, no meio do caminho inicial, e eu vejo essa notícia muito mais como uma justificativa para alguns investidores realizar lucro do que uma real preocupação de que isso pode gerar um problema maior mais para frente. Então, o S&P subiu 18% no ano, está caindo 1%, 2% agora. Se cair mais 5%, você ainda tem uma valorização relevante no ano, né? E isso, em parte, explica a resiliência do dólar hoje mesmo, né? Que estava andando de lado mais cedo, agora contra o real, pelo menos, está subindo, né? 0,56. Sempre quando você tem esses momentos assim de crise, a tendência é você ver um fortalecimento do dólar frente ao real. Não falo necessariamente frente às moedas globais, mas em momentos de crise você vê recursos voltando para os Estados Unidos, porque as pessoas têm que fazer frente aos seus problemas locais. Imagina um investidor americano lá, um investidor institucional americano, ele não quer saber muito o que está acontecendo nas outras partes do mundo, ele quer resolver o problema dele nos Estados Unidos. Então hoje a gente vê, e na minha visão, eu acho até que esse dólar poderia ter uma alta maior hoje, né? 0,56, ok, se a gente vê nos últimos dias, o dólar só vinha desvalorizando, mas eu ainda até achava que a gente ia ver uma força maior do dólar frente ao real. Mas de fato você tem essa questão sim do dólar frente às moedas globais. Enzo, a gente está com um tempo estourando aqui, mas eu vou te perguntar ainda sobre esse cenário todo que você colocou, né, falando sobre a China e basicamente, né, as coisas elas não estão tendo não vão ter, né, uma grande alteração de perspectiva, mas nesse cenário todo que você colocou, os mercados emergentes, que até então os analistas estavam falando, né, estavam apontando inclusive para o Brasil, né, como um mercado interessante, muda em alguma coisa nesse desenho todo os mercados emergentes ou também continua na mesma? Eu acho ainda que uma boa parte do investimento no mercado emergente a gente nunca tem que descartar, né, um eventual problema na economia americana impactar outros mercados, como eu falei, né, tipo, o maior mercado do mundo, de fato, se a gente tiver um problema lá, dificilmente aqui a gente sai ileso desse problema. Mas, mais no caso do mercado brasileiro específico, né, hoje, como você falou, né, vai ter o Copom, aqui a gente tem um mercado que está com valuation bem abaixo da média, então já vem há um bom tempo barato, né, em termos de múltiplo, e o Banco Central do Brasil, né, o Banco Central brasileiro, ele fez o serviço que todas as economias desenvolvidas demoraram para fazer em um ano. Então, o aumento de juros lá
que o Banco Central brasileiro começou, até levar a taxa para o nível atual de 13,75, foi bem antes do que o Banco Central, lá no Fed nos Estados Unidos, o Banco Central Europeu, o Japão até agora mantém uma política monetária expansionista. Então eu acho que assim, você tem questões, questões próprias do Brasil que eu não vejo você tirando talvez o ímpeto da bolsa local. Obviamente, né, você já teve uma forte alta também no Ibovespa, por exemplo. Você tem que ter agora entrega de resultado por parte das empresas, mas como a expectativa é de um início de corte de juros, e a gente, né, se você for olhar o mercado hoje, a estimativa é que o juro termine o ano nos 12%, e esse corte de juros ele termine na casa dos 9,75, 9,5%, mas normalmente o mercado subestima esse corte. Então a gente pode ter um corte ainda maior, sei lá, levar para 9% ou um pouco menos. Isso ainda teria força para levar os ativos locais para patamares superiores. Eu acho que tem muitas questões de cada país, né? A própria China que você comentou, você também falou no começo da nossa live, ela anunciou recentemente um pacote de estímulo para ajudar a economia, né, que não está crescendo do jeito que ela imaginava. Né? As pessoas já puderam voltar a se movimentar livremente, né, mas ainda precisa de um estímulo um pouco maior. Então, esse estímulo talvez também dê um ânimo para os investidores aportarem recursos na China, por exemplo. Então, tem, acho que, questões bem locais, assim, que acho que vão sobrepujar essa questão da redução do rating. Como eu falei, eu não acho que é algo muito preocupante, mas a gente, obviamente, tem que acompanhar, né, ver os desdobramentos. O problema do mercado financeiro é que as coisas começam de uma forma que não parece ter tanto problema, mas aí depois vai se desenrolando, quando você vê, a gente tem um problema grande. De novo, eu não acho que seja o caso agora, mas, de fato, é algo que a gente tem que acompanhar nos próximos dias, semanas, né, por aí vai. Alinhando, né? O agora, você acha que não. Exatamente. A pergunta do Antônio, eu acho que a gente pode responder de uma maneira geral, né, Enzo? Se vale a pena comprar dólar agora? Então, eu já tenho falado, né, nas minhas participações aqui no Giro, que eu gosto do investidor comprar dólar no nível atual. Isso não significa que o dólar não possa vir um pouco mais para baixo. Como a gente fala sempre aqui, as estimativas de mercado de um dólar de equilíbrio, né, seria ali na casa dos 4,50, 4,60. Então, para mim, parece que tem pouco espaço para cair e, né, a gente viu até recentemente o dólar ali acima dos R$5, né, lá na pandemia chegou a bater quase 6. Eu não acho também que a gente está num momento que a gente vai ver o dólar de novo bater nos R$6. Perfeito. Mas a gente voltar acima dos 5 não me parece nada absurdo. Mas lembrando, eu acho que também a gente tem que pensar muito caso a caso do investidor. Eu não sei o caso do Antônio, quanto ele já tem de posição em dólar e ativos dolarizados. Que a gente também tem uma preferência aqui maior de quando você comprar o dólar, você colocar esse dólar para trabalhar. Não você ficar apenas... Você pode ter o objetivo de ter uma reserva em dólar, mas eu vejo isso muito mais como objetivo de uma pessoa que vai ter um gasto no curto prazo na moeda americana. Ou seja, vou fazer uma viagem. Então, eu vou comprando dólar, acho que nesse patamar atual, vale a pena. Agora, a partir do momento que você quer ter recursos em dólar, eu prefiro colocar esse dólar para trabalhar, procurar ativos lá fora. Obviamente, né? Você pode também fazer uma mescla. Você pode ter ativos de renda fixa, pode ter ações, pode ter fundos imobiliários, commodities, e por aí vai, para poder colocar esse dólar para trabalhar. Então, dito isso, se o Antônio tem pouca exposição à moeda americana, eu acho válido. Se ele já tiver uma exposição que ele acha que é ok para o portfólio dele, eu acho que ele pode esperar um pouco mais. Mas, no geral, eu sempre acho que as pessoas têm que começar a se preocupar a ter parte do patrimônio em moeda forte, nesse caso no dólar. Então, esse patamar eu acho ok para começar. Para quem não tem nada hoje, eu acho um patamar legal para começar a comprar dólar. Perfeito. O Wesley também está perguntando que tipo de exposição a dólar o investidor deve adotar. Isso varia muito? Ou... como eu falei, né? Você tem diversas maneiras. Você tem lá os fundos cambiais, que é a forma mais simples de você ter exposição a dólar. Então, você vai
aportar o dinheiro no fundo, esse fundo vai pegar esse recurso e vai comprar dólar, então a sua performance no fundo vai refletir a variação da moeda. Você pode investir em ativos dolarizados, então você tem aqui as BDRs, que apesar de você comprar aqui no Brasil, ele segue a performance de um ativo lá de fora. Né? Então, se você tiver uma economia forte lá fora, provavelmente essas ações vão se valorizar, consequentemente o BDR vai se valorizar também. Lembrando, o BDR ele é uma soma da performance da ação mais a performance do câmbio. Então, mesmo que a ação suba 10%, mas o câmbio caia 10%, então a BDR ela vai ficar zerada, porque ela é um papel em reais. Mas se você tivesse essa ação lá fora, a ação subindo 10%, você teve um ganho de 10% naquela posição, né? Você teve uma valorização. Legal. Então, vai de cada um. Tem pessoas que têm mais facilidade para poder acessar o mercado no exterior. Hoje em dia tem plataformas, né, que permitem mais facilmente o acesso ao mercado internacional. Mas tem pessoas que não querem ter mais uma conta, então só querem comprar aqui na B3, então pode comprar as BDRs. E por aí vai. Vai de cada um. Dica geral. Sempre vale a pena, né? E é um bom momento para investir em dólar, mas agora o jeito também, né? Vai da conveniência de cada investidor, né?